Olá, de 0 a 100 com saúde no ar, seja bem-vindo! Começa agora mais uma edição do nosso programa sobre os caminhos para a longevidade, o passo a passo para uma vida mais longa e com maior qualidade. Hoje vamos tentar entender quais os direitos do consumidor de planos de saúde. É comum acontecerem impasses, discussões, processos envolvendo a cobertura ou não de serviços e outros detalhes. Para isso, recebemos aqui no estúdio a advogada especializada em planos de saúde, doutora Michele Riss-Morer. Bem-vinda, doutora. Legal recebê-la. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Eu sou muito fã do seu trabalho e fã do trabalho da Revista Oeste, um trabalho super importante que é feito, então é um prazer estar aqui. Então, doutora Michele, também sou fã dos seus conteúdos nas redes sociais, de tudo que você fala e muito interessa ao nosso programa aqui essas questões do plano de saúde, né? Que tem tudo a ver com os nossos temas. Então, para a gente começar entendendo qual é a importância realmente de se ter um plano. Quem não tem, não vive tão tranquilo, né? Sim, a importância do plano de saúde é que, apesar da gente ter o direito à saúde assegurado na Constituição Federal e o Estado ter o dever de fornecer o acesso à saúde a toda a população, infelizmente a gente tem um déficit na saúde pública. Então, não é todo mundo que consegue um atendimento com a velocidade que precisa, com a qualidade que precisa. Então, ter um plano de saúde te dá essa segurança de que, se você tiver alguma doença que você precisa tratar, exames que você precisa fazer, você vai ter a cobertura do plano e você vai se sentir mais seguro, mais tranquilo de não ter que, eventualmente, enfrentar uma fila do SUS, ficar um pouco desesperado e acaba também tirando um pouco do peso que tem no SUS, né? De tantas pessoas que precisam e já não conseguem um atendimento. Então, acaba aliviando um pouco para o SUS. Para quem consegue pagar plano de saúde, é muito importante. Tem toda a razão. E as doenças, os problemas de saúde aparecem muitas vezes bem de surpresa, né? Além dos exames de rotina que precisamos geralmente fazer. Os planos de saúde no Brasil, assim, falando um pouco a princípio em geral, tem algumas boas qualidades? Não, com certeza. Os planos de saúde no Brasil, eles são bons. O Brasil, ele tem uma regulação de plano de saúde que é muito importante, porque em outros países, eu não conheço tão bem, mas eu sei que nos Estados Unidos é um pouco mais diferente. Então, a pessoa tem plano de saúde, mas geralmente ela precisa acabar pagando uma parte muito grande do tratamento. E é difícil, não é todo mundo lá que consegue ter plano de saúde também. E lá não tem o acesso à saúde também pública tão facilmente. Então, no Brasil, a gente tem planos de saúde muito bons, só que eles vão sempre tentar negar cobertura a alguma coisa que eles têm a obrigação de dar cobertura. Então, eles apresentam uma negativa de cobertura para algum tratamento, falando que não tem cobertura contratual, falando que está fora do rol da ANS, falando que não está na bula do medicamento aquela doença. E eles vão tentando porque eles sabem que poucas pessoas sabem dos seus direitos. Então, de 10 pessoas que eles apresentam uma negativa, uma entra com a ação. Então, eu acredito que eles pensam, o custo-benefício de apresentar a negativa e lista continua sendo bom. Então, eles apresentam, por isso tem que ficar de olho e saber os seus direitos, porque ter plano é muito bom, mas se você não sabe dos seus direitos, você acaba sendo enganado em algumas situações. Pode entrar numa cilada. Realmente, cada um puxando a sardinha um pouco para o seu lado, né? Nem todo mundo lê todas as entrelinhas dos planos. Isso é importante, pode fazer toda a diferença, né? Por isso também a importância dessa nossa conversa, da informação. Os planos de saúde em geral no Brasil também têm, assim, defeitos clássicos. Não sei se a palavra certa é defeito, falhas, brechas. Sim, a questão é que no Brasil, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente tem uma proteção muito grande do consumidor nesses contratos que a gente chama de contrato de adesão. Então, quando você adere a um plano, você não tem como discutir nenhuma cláusula. Você aceita aquilo que ele te apresenta. Você não pode falar, não gostei dessa cláusula aqui, inclui isso, inclui aquilo, exclui isso que eu não gostei. Não, você está aderindo a um contrato que aquele plano já formulou e todo mundo que adere a esse mesmo contrato. Então, isso pode te parecer ruim, mas como a gente tem uma proteção muito grande ao consumidor, esses contratos, eles têm que ser interpretados da forma mais favorável. É muito mais fácil de você conseguir declarar a nulidade de uma previsão que traga um ônus excessivo para o consumidor em benefício do plano de saúde. Então, muitas vezes a pessoa fala, tem aqui uma cláusula bem obscura e genérica, falando que o plano não cobre tal tratamento. Só que é muito genérico, não está especificando o medicamento, não está especificando exatamente o quê, e aquilo pode ser declarado nulo, pode ser considerado uma previsão nula.
que vai dar direito, então, a pessoa ter aquele tratamento que ela acha que não tem por conta dessas previsões bastante genéricas. Então, a gente também fala aqui no plano de saúde, mesmo que tenha uma cláusula excluindo de cobertura alguma coisa, ela tem que estar muito bem descrita em negrito, para que o consumidor tenha ciência daquilo previamente, não seja pego de surpresa quando ele precisar de um tratamento e ter uma negativa. Sim, com certeza. É aí que começam as discussões, né? Através justamente dessas entrelinhas que a gente falava, né? De cláusulas obscuras, que dão a entender mais de uma coisa ou nada, né? Então, Exato. A pessoa vai escolher o plano de saúde, ela precisa se preocupar com o que, principalmente? Claro, você já chama atenção para ler o contrato, né? Quem sabe até consultar um advogado para entender os termos ali do que você está fechando, né? Do que está contratando. Mas também existem muitas diferenças de planos com relação a faixas etárias, né? Sim, para contratar um plano de saúde, hoje em dia é mais difícil você encontrar um plano de saúde individual e familiar, que são aqueles planos que a pessoa física faz diretamente com o plano de saúde pessoa jurídica. Hoje em dia, eles têm comercializado muito mais planos empresariais, que uma empresa PJ contrata para dar cobertura para as pessoas que trabalham na empresa, mas muitas pessoas fazem uma pessoa jurídica, criam uma pessoa jurídica para proteger a vida de uma família, porque fala, só dá para ter plano de saúde empresarial, então eu vou fazer aqui, vou criar uma empresa só para ter a cobertura para minha família. Então, usa um CNPJ, mas para uma Exato. questão física. Sim, porque senão, se Isso você pode, então? Pode. Você tem uma empresa, lógico, a empresa tem que estar ativa, não pode ser uma empresa que não está ativa, mas você cria a sua empresa para uma empresa individual, né? E você coloca lá as pessoas da sua família para proteger. E você tem os planos coletivos por adesão, que são os planos de saúde que você adere por meio de uma entidade de classe. Então, por exemplo, como advogada, eu faço parte da Associação de Advogados de São Paulo. Então, eu posso aderir a um plano por meio dessa entidade de classe, e aí esse plano geralmente tem uma administradora que ela administra esse plano junto com o plano de saúde e você adere pela entidade de classe. Então, você tem que ver qual plano você vai contratar, qual modalidade. A melhor que tem é a individual e familiar, que é por isso que os planos não estão comercializando muito mais. Por quê? Porque desde que a gente teve a criação da ANS, com a Lei dos Planos de Saúde, que é a Lei 9.656 de 98, ela começou a regular os reajustes que esses planos individuais e familiares têm. Então, esses planos individuais e familiares, eles têm reajustes anuais que é colocado um limite pela ANS. Então, esse ano, por exemplo, o reajuste máximo foi de 6,91%. Já os planos coletivos, que são tanto os empresariais quanto os coletivos por adesão, eles não ficam sujeitos a esse percentual da ANS, porque como protege mais vidas, e, enfim, eles deveriam fazer um cálculo atuarial para ver todas essas vidas protegidas e aplicar um percentual de reajuste que pode ser maior do que o da ANS para os planos individuais. Só que o que acontece? Esses percentuais são sempre muito maiores do que o da ANS. Então, eu tenho clientes que têm reajuste anual de 40%, de 29,90%. E aí, a mensalidade do plano chega... Eu tenho cliente que paga quase 30 mil de plano de saúde. Absurdo. Dão uns pulos, surpresa, né? E até você questionar, passa-se um tempo. Exato. Ninguém quer ficar descoberto nenhum único dia que é o que acontece, alguma situação. Não, exatamente. E aí, os clientes, eles pensam, bom, eu tive um reajuste alto, mas ainda dá para pagar. Também tem receio de entrar com ação contra plano de saúde, ficar com medo se o plano de saúde pode fazer algum tipo de retaliação. E vai deixando esses aumentos, até que chega nesse valor insustentável. Mas esse é o problema dos planos coletivos, porque eles não têm esse controle tão grande. Então, tem muita ação para discutir esses reajustes abusivos, que são dos reajustes anuais. Fora isso, a gente pode ter os reajustes por faixa etária. Então, pode começar a falar um pouquinho sobre isso, porque eu já queria te perguntar sobre quais são as principais discussões que acontecem envolvendo planos de saúde, justiça e cliente, né, o consumidor, mas acredito que um deles seja justamente essa história dos reajustes, não é? Sim. E assim como você disse que existe uma regulamentação para cada combinado nas cláusulas, existe também uma regulamentação para reajustes? Sim, existe. Na verdade, a gente tem esses reajustes anuais, como eu falei, que para os planos individuais e familiares vão ser só esses permitidos pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde. Acho que não é todo mundo que sabe, né? Eu saio falando, às vezes, que eu falo tanto no dia a dia. E tem os planos coletivos, que tem os reajustes anuais, que deveria ter esse cálculo atuarial, mas que
não é muito feito e é aplicado de uma forma que pode ser considerada abusiva e pode ser discutido. Os reajustes por faixa etária, eles são possíveis, só que eles têm que estar previstos no contrato. Então, tem que ter lá as faixas etárias, qual que é o cálculo que vai ser feito, ou então já previsto qual que vai ser o percentual de reajuste para cada faixa etária. A gente tem algumas regulações também que vão dizer que só pode aumentar em no máximo 10 faixas etárias e a última faixa etária não pode ser 6 ou 7 vezes mais do que a primeira, justamente para impedir que tenha reajustes muito abusivos que tornem o pagamento do plano insustentável. E aí a gente também vai ter uma diferença nessa questão dos reajustes por faixa etária entre os planos antigos, que são os planos anteriores à lei dos planos de saúde, que é de 98, e os planos que a gente fala que são os planos novos, que são posteriores à lei. Porque os planos novos, eles não podem ter reajuste por faixa etária acima dos 59 anos. Então, você pode ter os reajustes lá por faixa etária até 59, depois disso, estabiliza a mensalidade, mas ela estabiliza e tem os reajustes anuais posteriormente. Mas só os anuais? Só os anuais depois dos 59 geralmente anos. São estrondosos ou Pros planos por serem únicos? Exato. Se for o coletivo, vai ser muito alto, mas aí pode discutir. Se for o individual, só vai ter os reajustes anuais autorizados pela ANS, que já são altos, né? São acima da inflação, mas que buscam compensar lá a variação dos custos médicos hospitalares e, lógico, trazer o lucro que as seguradoras buscam. E quando você diz pode discutir, é na justiça ou É não na no justiça. telefone com o atendente? Você pode até ligar pode e pedir, olha, eu quero entender por que teve esse reajuste, mas o que eles vão falar? Ah, foi feito um cálculo. E se você conseguir falar com o atendente, né? Porque você sabe que a gente liga e fica lá horas, horas e horas na linha e não resolve nada. Então, ainda perde tempo, tem um estresse enorme. Se está precisando é porque já está com uma questão de saúde na família, né? Ou própria, e sempre é tratado como o lado fraco ali da corda que está puxando. Exato. E essa questão dos reajustes é muito complicada, porque pensa, a pessoa pagou o plano de saúde a vida inteira. E a gente paga plano de saúde torcendo para não usar. A gente paga... Tem isso. Exato. Igual a gente vai pagando e fala, não, eu pago pela segurança, mas eu torço para não ter que usar para coisas graves, né? E aí a pessoa chega numa idade avançada, que lógico não é regra, mas os riscos de ter alguma questão aumentam, e é quando a mensalidade chega num valor absurdo. E os planos querem continuar aplicando reajustes por faixa etária, porque para os planos antigos eles falam que pode ter acima dos 59 anos, fora esses super altos de reajustes anuais. Aí a pessoa acaba tendo que cancelar o plano. Então, onde está a justiça nisso, né? Você paga um plano a vida inteira, torcendo para você estar seguro quando você tiver uma idade avançada, para você ter a contraprestação de anos de contribuição, aí você acaba tendo que cancelar, aí você só gerou lucro para a seguradora e não teve nada de retorno. Lógico, teve de fazer exames de rotina, tudo, né? Mas... nem se compara com tudo que você investiu por anos mensalmente. Dá uma revolta, né? E pelo jeito a gente precisa fazer um curso profissionalizante, por isso a doutora Michele aqui hoje, para tentar entender um pouco dessa discussão cabeluda, complicadíssima até mesmo, porque cada plano é um plano e uma discussão à parte, né? Realmente tem que ir ficando por dentro, se informando. Os planos, por exemplo, quando fazem esses planos familiares, tem que calcular um valor, o plano familiar pode envolver gente acima de 59 anos, criança, adolescente, todo tipo de faixa etária? Sim, esses planos mais antigos, que são os individuais familiares, que eles não são tão comercializados mais, geralmente tem um titular. E esse titular, ele pode ir incluindo seus dependentes no plano de saúde. Então, ele pode incluir, por exemplo, um homem, ele inclui a esposa, aí os filhos vão nascendo, vai incluindo os filhos. Aí, esses planos antigos, familiares, pode incluir depois os filhos, incluem os seus próprios filhos. Eu, por exemplo, tenho um plano de saúde que era do meu avô. Aí incluiu minha mãe, ela me incluiu, meu irmão também. E é super importante, porque é um plano que não é mais comercializado. Então, eu espero incluir meus filhos também no futuro. Porque apesar de não ser mais comercializado, ele não pode ser extinto. Esses não, eles não podem ser cancelados unilateralmente sem motivação. As únicas hipóteses de cancelamento do plano de saúde desses individuais e familiares é em caso de inadimplemento por prazo superior a 60 dias. Então, se a pessoa ficou inadimplente por 60 dias, ou caso de fraude. Então, cometer alguma fraude lá em pedido de reembolso, essas coisas, se for descoberto, pode depois o plano ser cancelado. Agora, no caso de inadimplemento, isso acontece muito. O plano pode ser cancelado, mas desde que
o segurado seja previamente notificado. Então, fiquei sem pagar 2 mensalidades. O plano pode ser cancelado? Só se o plano tiver enviado uma notificação para sua residência falando, olha, você está com o plano de saúde atrasado, já tem tantos dias, se você não pagar até tal dia, o plano será cancelado. Então, tem que enviar até o 50º dia de inadimplemento para a pessoa ter tempo de se desconstituir da mora, né? E saber que não está mais coberto e procurar um outro. Porque às vezes acontece... Olha o que aconteceu com uma cliente minha. Ela descobriu que ela estava com o plano cancelado quando ela teve que ir para o hospital com princípio de AVC. Muita gente passa por isso. Ela chegou lá, não teve autorização de cobertura. Fala, não, seu plano está cancelado. Como assim cancelado? Não recebi nada, está tudo pago, porque estava no débito automático. O plano tirou do débito automático. Falou, não pode mais, mas não notificou nem que tirou do débito automático e não notificou do inadimplemento, que só ocorreu por culpa do próprio plano que tirou do débito automático. Por isso, precisa ter a notificação prévia. Tirar do débito automático assim também é totalmente abusivo, não pode. Está mudando um combinado lá entre as partes que não tem nem motivo para tirar do débito automático. Então, fica parecendo que quer expulsar, né? Fica parecendo que esse é o objetivo. Sim, parece mesmo. E por mais que seja uma causa até mesmo mais fácil de se ganhar na justiça, e esses minutos que estão passando dela no hospital com o princípio de AVC esperando uma discussão dessas que não devia, né, tá atrapalhando um momento tão delicado como esse. Ou seja, há muito que entender ainda sobre o assunto. Rápido intervalo, na volta a gente continua a nossa conversa sobre planos de saúde no Brasil, como funcionam. Até já já. A Revista Oeste nasceu em março de 2020, mês em que o mundo começava a se fechar com medo da pandemia de Covid-19. Sempre acompanhamos de perto a atuação dos 3 poderes, denunciando todo tipo de abuso e de arbitrariedades. E nunca nos furtamos a estampar na capa o que o resto da imprensa prefere ignorar. Por isso, sofremos diversas acusações e fake news. Apesar disso, continuamos combatendo o bom combate pelo jornalismo verdadeiro. Estamos atentos às inovações da tecnologia, da saúde e do agronegócio. Nestes 4 anos de existência, Oeste tem orgulho de dizer que jamais se desviou de seus princípios. Por isso, cresce a cada dia. E esse sucesso não é por acaso. Nossas bandeiras são carregadas há décadas por um time de jornalistas que ajudou a fundar a Oeste. Defesa incondicional da liberdade de expressão e da liberdade econômica. Oeste acredita no bom jornalismo e trabalha exclusivamente para seus leitores, espectadores e ouvintes. Faça você também parte dessa história. Assine a Oeste. Estamos de volta de 0 a 100 com Saúde. Hoje fala sobre planos de saúde. Para nos ajudar, agradecemos de novo a presença da advogada, doutora Michele Riss. Doutora, conta pra gente então essa discussão que a gente deixou no alto, no finzinho do primeiro bloco, sobre quando que o plano pode te cancelar como cliente. Isso existe? Depois de um tempo ele fala, não tem como a gente continuar a nossa parceria? Então, para os planos individuais familiares, não. Só no caso de inadimplemento ou por fraude, desde que tenha essa notificação prévia, como a gente comentou. Agora, tem essa questão da diferença dos individuais para os coletivos. Para os planos coletivos empresariais, existe a possibilidade de um cancelamento que seja imotivado, mas a gente tem um entendimento do STJ que não pode, para os planos empresariais, se esse plano tiver menos de 30 vidas protegidas. Porque eles entendem que esses planos com poucas vidas protegidas, mesmo sendo por meio de uma pessoa jurídica, que é o plano da PJ, essas pessoas estão muito vulneráveis, elas não têm muito poder de barganha, então não pode ter um cancelamento imotivado, teria que ter a mesma justificativa dos planos individuais, então ter um inadimplemento ou uma fraude. Agora, os planos coletivos por adesão, que são aqueles pela entidade de classe, a gente tem algumas surpresas maiores. Se entende que eles podem cancelar imotivadamente. É um entendimento que ainda está sendo construído, que a gente tem muita discussão na justiça com relação a isso, e eu particularmente acho um absurdo, porque chega na mesma questão que eu falei dos reajustes. A pessoa paga um plano de saúde muito tempo e do nada ela tem o plano cancelado.
e ela fica como? Desprotegida depois de ter pagado 20 anos de plano de saúde? Então, é um risco muito grande. A gente tem algumas resoluções da própria ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, falando que só pode cancelar esses planos coletivos por adesão se oferecer outro plano individual para a pessoa migrar sem novas carências, nas mesmas condições. Então, o plano que cancela um plano coletivo por adesão teria que oferecer um plano individual. Porém, a gente também tem um entendimento do STJ que fala que só tem que oferecer o plano individual se esse plano de saúde comercializar planos individuais. E como faz se o plano não comercializa? Então, não faz muito sentido. Eu entendo que não pode cancelar se não oferecer, seja outro plano individual, seja um plano que também seja coletivo por adesão. Mas a gente tem essa discussão e acaba entrando muito na justiça. Agora, o que não pode de forma alguma acontecer é cancelar durante o tratamento. Então, no meio do caminho. Exato. Se a pessoa tem o plano, ela está pagando e o plano quer cancelar, mas essa pessoa está no meio de tratamento, não pode. Tem que assegurar o tratamento dessa pessoa até o final. E o valor continua o que estava aí desde antes do tratamento ou pode ser reajustado até mesmo no meio desse caminho? Só não pode cancelar? Só não pode cancelar, continua sofrendo os mesmos reajustes, e aí se for reajuste abusivo pode discutir, continua seguindo as mesmas regras, a pessoa precisa continuar pagando a mensalidade, tudo certinho, mas não pode cancelar mesmo sendo um plano coletivo por adesão se a pessoa está em tratamento. Mesmo assim, há planos que cancelam e aí... Porque a pessoa não sabe o seu direito. Então, a pessoa está no meio do tratamento, tem um plano cancelado, e aí liga desesperado. E agora o que eu faço? Calma, vamos entrar com a ação, a gente pede uma liminar, para que geralmente é analisada em até 48 horas, para o plano ser imediatamente reativado. Enquanto isso está acontecendo, o tratamento continua. O tratamento continuou, às vezes a pessoa depende do tratamento, né? Se ela está com um tratamento que depende de fornecimento de medicamento, se ela teve o plano cancelado, aí o medicamento não chegou na residência dela, se é um medicamento de uso domiciliar. Se ela está internada, o hospital não vai colocar lá para fora, mas ele pode avisar, olha, a gente vai começar a cobrar particular. Então, tem que ser liminar a tempo para o tratamento não ser prejudicado. E qualquer despesa que a pessoa tenha durante o plano cancelado ilicitamente, aí ela pode pedir de volta na ação também. Pede de volta a devolução desses danos materiais e, dependendo do caso, até dano moral. Por ter um cancelamento ilícito no meio de um tratamento. Moral e às vezes físico também, né? Se você ficou sem um tratamento piorou, se você teve, grave. Exato, sequelas de um tratamento que não pôde ser feito. Então, tudo isso pode entrar numa ação. Uma questão muito séria, realmente, né? Sim. Porque até você pode reaver um dinheiro ou ganhar o valor de uma multa, né? Receber o justo de uma indenização, mas enquanto isso, a saúde pode ter tido realmente um dano irreparável, né? Sim. E os valores variam muito com relação à faixa etária? Mais uma vez eu te pergunto, porque eu queria entender, os planos para pessoas mais velhas são necessariamente mais caros sempre? Eles vão ser mais caros sempre porque a pessoa que está numa idade mais avançada, ela já teve os reajustes anuais também de qualquer maneira. Então, ela começa pagando um valor menor e só pelos reajustes anuais ela já acaba pagando um valor maior que uma pessoa mais jovem. E com os reajustes por faixa etária, vai também subir um pouco mais. Mas justamente por conta do Estatuto do Idoso e da Lei 9.656 de 98 dos planos de saúde, que os planos de saúde novos pararam de poder ter reajuste por faixa etária acima dos 59 anos. Porque é até uma discriminação contra o idoso. Porque... tá ficando velho, vai começar a ficar doente, já... Toma aí mais não sei quantos mil de aumento. Não faz sentido. É quando a pessoa mais precisa ter a segurança de que ela vai ter a cobertura, ela começa a sofrer esses reajustes e não consegue mais pagar o plano. Então, para os planos novos, não pode ter acima de 59 anos e os reajustes por faixa etária anteriores a essa idade, se forem abusivos, se não respeitarem esses parâmetros de 10 faixas etárias, a última não poder ser maior do que a primeira enfim... Os planos antigos, até me perdi um pouco, mas os planos antigos, eles também não podem ter esses reajustes por faixa etária acima de 59 anos se não tiver previsto no contrato e se esses reajustes não forem abusivos. Perfeito. Então, sempre vai ter que olhar, nesses casos de reajuste por faixa etária, contrato a contrato, para verificar se tem previsão. E se é uma previsão que está muito clara para o consumidor, se tiver previsão e tudo certo, se esses reajustes previstos não são abusivos. Imagina um reajuste de 100% quando a pessoa completa 59 anos. Uma loucura. Não tem como, da noite para o dia
vai dobrar o valor da mensalidade, que já, sei lá, tá 3 mil, vai para 6 mil. Quem consegue continuar pagando? Sim. Então tem que ficar de olho, porque todos esses reajustes podem eventualmente ser considerados abusivos. E às vezes a pessoa mais velha também já está aposentada, ou não está trabalhando, ou está com alguma dificuldade de saúde, ou já pagando muitos remédios, ou seja, nada bem-vindo, um valor mais alto, ainda mais nessa faixa etária que a pessoa precisa de um pouquinho de descanso, né, de viver em paz. Aí a gente falava sobre a hora de escolher o plano de saúde. O que precisa, assim, que seria o ideal, pelo menos, dele ter esses detalhes de alguma internação hospitalar, o que mais? Então, todo plano de saúde, você tem que olhar se ele dá cobertura hospitalar e ambulatorial. E para a mulher também com obstetrícia, para garantir o parto, a cobertura do parto. Tendo essa cobertura mais geral, o que está no contrato como incluído, excluído, isso vai ficar sujeito a essa análise de cláusulas obscuras. Então, tendo internação, você pode ter uma situação de urgência que precisa ser internado, não tem como esperar, né? Você chega no hospital com algum sintoma, internação. O plano tem que cobrir tudo que tiver de despesa decorrente daquela internação até a alta, que é uma internação de urgência e o plano cobre a internação. Ambulatorial, se o plano tem a cobertura para o atendimento ambulatorial, a pessoa foi lá, fez alguns exames e saiu, viu que estava tudo bem. Tem que cobrir também. Ah, esse é o atendimento ambulatorial? Exato, aquele que não depende da internação. Ah, tá. Sim, não os exames de rotina, né? Mas também, se a pessoa tem indicação de exames para investigar uma doença ou para controle de alguma coisa, se o plano tem a cobertura ambulatorial, a pessoa ela vai na rede credenciada e ela faz esses exames e todos têm que ser cobertos, porque o que acontece muito é o plano de saúde negar a cobertura falando, não, para esse exame não tem cobertura. Nessa internação, que foi de urgência, precisou fazer tal procedimento ou utilizar tal material que não tem cobertura. E é bizarro, porque às vezes eles negam cobertura a algodão, a meia anticoagulante, chega a conta hospitalar, é umas coisas que falam assim, como assim isso não tem cobertura? Uhum. E tudo isso está diretamente ligado ao tratamento. Então, tudo isso... Cabe questionamento. Sim, tudo isso eles têm que pagar, eles acabam negando que são poucas pessoas que sabem. Então, assim, buscar um plano que garanta essas coberturas e qualquer negativa, desconfiar, porque muito provavelmente pode ser que seja uma negativa abusiva, porque o plano coloca essas exclusões de cobertura muito genéricas. Agora, o que o plano geralmente exclui de cobertura, e isso realmente não tem, é cirurgia estética, essas coisas mais ligadas à estética ou a um controle preventivo. Então, por exemplo, não controle preventivo de doença, mas, por exemplo, congelamento de fertilização in vitro. Fertilização in vitro para a mulher. O STJ entendeu que o plano de saúde não precisa cobrir a fertilização in vitro. Agora, teve uma decisão recente, que eu até compartilhei nas redes sociais, que não é do STJ, é de um tribunal de justiça, que obrigou o plano a cobrir o congelamento de óvulos, porque a mulher tinha endometriose. Então, não seria um congelamento de óvulos só para engravidar. Seria para poder tratar a endometriose e garantir aquela proteção para depois poder engravidar. Porque senão, com o tratamento, ela perderia a possibilidade. E você, como advogado especialista, o que acha? Olha, eu entendo que tem que dar cobertura. Eu vou lutar por isso, continuar lutando por isso, porque é a saúde da mulher. Né? Aqui no programa já veio muitas pessoas falar sobre isso também, né? Já vieram muitas pessoas falar sobre isso. E é a saúde da mulher. A mulher, a lei dos planos de saúde, ela traz muitos artigos que tratam sobre essa necessidade de um atendimento completo. Isso acaba sendo muitas vezes interpretado de uma forma mais restritiva. Agora, tem que provar que essa mulher não consegue de outra maneira engravidar, no congelamento de óvulos, comprovar também que ela não consegue de outra maneira, seja por uma enfermidade. Então, sempre tem que estar ligado a alguma enfermidade que impossibilite um outro tratamento. Algo ligado à saúde de alguma forma. Exatamente. Né? Tá. E também, por exemplo, o plano de saúde manda uma ambulância na casa da pessoa, no trabalho, se ela passar mal lá, ou nem todos? Também vale a pena isso ou não necessariamente? Se a pessoa vai precisar de uma internação de urgência e precisou chamar uma ambulância, o hospital mandou uma ambulância, ou o próprio plano de saúde, isso tem que estar na cobertura também. Então, a UTI móvel que a gente chama, então também precisa estar coberto, também tem que ter cobertura. Mas eles vão sempre negar, falando que não tem cobertura contratual ou falando que não está no rol da ANS, que a ANS, a Agência Nacional de Saúde, ela traz um rol de eventos e procedimentos que obrigatoriamente tem que ter cobertura.
Então, é um rol... Quais que são... Vamos falar um pouquinho sobre esses tratamentos que de praxe são, sim, cobertos e os que geralmente dão discussão, depende disso, daquilo, tratamentos que daí estão bem fora mesmo, além dos estéticos. Sim. Tratamento para câncer, né, tratamento quimioterápico, isso é entendimento, tem que dar cobertura. Quimioterapia também para medicamento de uso domiciliar, para tratamento quimioterápico precisa. Então, a pessoa às vezes faz um tratamento e depois precisa continuar por mais alguns anos tomando medicamento via oral. Esse medicamento via oral, o plano de saúde tem que fornecer na residência. Lógico, tem que ser um medicamento que tem registro na Anvisa, tudo. Tem que dar cobertura também à cirurgia de emergência. Então, tudo que for de emergência, colocar prótese, stent, muitas vezes eles negam, falando que não cobre prótese, não cobre stent, precisa dar cobertura. Poxa, então, não cobre stent, né? Que é sim, no coração. Sim, porque é um material intimamente ligado à cirurgia para a pessoa que teve uma parada cardíaca ou está com algum problema no coração, que está com a veia entupida, enfim, alguma coisa assim. E é uma cirurgia, pode ser não ser super emergência, mas se a pessoa não fizer, ela corre risco de vida. Claro. Então, tudo isso que envolve risco de vida, que é emergência, precisa dar cobertura, tratamento de câncer. Agora, por exemplo, um medicamento de uso oral, que não seja para tratamento de câncer, aí já tem divergência de entendimento, se o plano é obrigado a fornecer na residência ou não. Então, tem casos de pessoas com doenças gravíssimas, que não é câncer, e aí não é obrigado a fornecer o medicamento. E a gente Até tem... de medicamentos muito caros que podem salvar a vida são Sim, essenciais, né? Exato. Então, é muito genérico, né? Parece que tem que cobrir tudo. O que a gente tem de entendimento é que o plano de saúde ele pode ter a exclusão da doença. Então, esse tipo de doença a gente não dá cobertura. Então, isso tem que ficar de olho quando for fazer o plano. Agora, se a doença está coberta, o entendimento majoritário também da jurisprudência do STJ é no sentido de que o plano tem que dar cobertura para todo o tratamento relacionado àquela doença. Porque não faz sentido ter cobertura à doença e a pessoa precisar de um tratamento específico e não poder ter, é o mesmo que não ter a cobertura daquela doença. Então, esse é o entendimento majoritário. Aí a gente vai entrar nessas peculiaridades, rol da ANS, se tem registro na Anvisa, se aquele medicamento tem previsto na bula que para aquela doença ele tem efeito. Então, muitas negativas não vão vir por exclusão contratual. Muitas negativas de cobertura vão vir por rol da ANS, falando, não está no rol ou não está nas diretrizes do rol, o que é muito discutível, tem que discutir, porque se tem indicação do médico, não importa o que está no rol. Isso acabou virando muita discussão, porque teve um julgamento de 2022 do STJ que quis falar que o rol da ANS era um rol taxativo, ou seja, só aquilo lá que precisa cobrir, o que está fora do rol não precisa cobrir. Mas aí veio uma lei posterior que acabou já deixando para trás esse julgamento. Bem assim. Há exceções. Sim, nessa época desse julgamento, falou muito na mídia, inclusive, porque todo mundo estava bem revoltado, era um retrocesso mesmo, no direito à saúde. Posso até explicar melhor o que aconteceu, mas só para fechar, rol da ANS, bula de medicamento, vem muita negativa de cobertura falando, esse medicamento é de uso off-label, que ele chama, ou seja, fora da bula. Não importa, se o medicamento ele tem registro na Anvisa, a segurança sanitária desse fármaco está garantida. Então, se ele tem registro, se não está na bula do medicamento, é uma questão simplesmente burocrática. Não tem como uma bula prever tudo que o medicamento vai ser eficaz. Sim. Então, não é porque não está na bula que não tem que cobrir. Então, essa negativa off-label também é considerada abusiva e ilícita. E da Anvisa, a gente tem o entendimento de que não precisa fornecer medicamento sem registro na Anvisa, mas se tiver autorização de importação desse medicamento, uma autorização de importação excepcional, também vai ter que dar cobertura, porque se considera que, apesar de não ter o registro, a autorização de importação supre esse registro, que é justamente para garantir a segurança sanitária. Olha, impressionante, viu? Estou aqui até suando para tentar entender tudo isso. Quantos detalhes, né? Que papo sério esse de hoje, hein? Eu faço mais uma parada, mas a seguir a gente vem com as nossas últimas dúvidas sobre o tema de hoje e também, claro, reality. Mudança de vida, um basta na obesidade. Como será que anda a nossa participante dessa edição, hein? A Gabriela Moraes. Não saia daí, continue com a gente. Em pouco mais de 4 anos de vida, o Oeste atravessou diversos obstáculos. A
Apesar disso, o Oeste cresce a cada dia e se consolida como a principal referência de mídia em defesa da liberdade de expressão. Você sabe por quê? Só tem publicações jornalísticas. Não estão falando nada. O que devo fazer? Na sequência, o Ayrton responde: use a sua criatividade. Risos. Porque o Oeste é independente. E esse sucesso não é por acaso. Nossas principais bandeiras são carregadas há décadas por um time de jornalistas que ajudou a fundar a Oeste. Defesa incondicional da liberdade de expressão e da liberdade econômica. O Oeste acredita no bom jornalismo e trabalha exclusivamente para seus leitores, espectadores e ouvintes. Faça você também parte dessa história. Assine a Oeste, jornalismo independente. De 0 a 100 com saúde, hoje recebe a advogada a doutora Michele Riz. Nosso assunto, planos de saúde. Doutora, no bloco anterior, você falava para a gente sobre o rol da ANS, a confusão que deu alguns anos atrás, sobre taxativo ou não. Explica um pouquinho melhor para a gente essa discussão. Sim, com certeza. Então, o rol da ANS é um rol de procedimentos e eventos que o plano de saúde tem que obrigatoriamente dar cobertura. Então, é até bom, se você está na dúvida, o plano precisa dar ou não, pesquisa lá no Google, o rol da ANS, o que cobrir, você joga lá o tratamento, se tiver no rol, tem que dar cobertura. Agora, o rol sempre foi considerado exemplificativo, ou seja, o que está lá são exemplos do que precisa dar cobertura. Não quer dizer que o que não está no rol está fora de cobertura. Esse foi sempre o entendimento dominante da jurisprudência. E aí chegou no STJ um caso que o STJ resolveu julgar, não resolveu, ele teve um julgamento, é que é muito técnico isso de processo civil, mas em embargos de divergência, que era para tratar de uma divergência de entendimento entre a terceira turma e a quarta turma, essa questão do rol ser exemplificativo ou taxativo chegou lá no STJ. E aí, nesse julgamento, não foi por unanimidade, o STJ entendeu que o rol seria taxativo, mas com exceções. E na época as pessoas ficaram desesperadas. Como assim? O que não está mais no rol, eu não preciso ter cobertura? Pessoas que faziam tratamento continuado, que não estavam no rol e já tinham essa cobertura, vou parar de ter, vou ficar desprotegido agora. Então, as pessoas ficaram realmente desesperadas. Vários clientes mandaram mensagem: e agora, Michele, como que vai ficar? Não sei o quê. E eu, calma. É porque, da forma que é noticiado também, às vezes pelas manchetes e também pelo próprio STJ, que forma nesses julgamentos, que a gente chama de julgamentos que vão definir um precedente a ser observado, eles formam uma tesezinha, que é um resumo do que foi julgado. E se você for ler aquela tese só pela tese, ela vira um enunciado de lei que também está sujeito à interpretação. Mas quando você vai ver o que de fato foi julgado, no próprio caso que deu origem a esse julgamento, o STJ entendeu que o plano de saúde tinha que dar cobertura, mesmo que aquele tratamento não estava no rol. Porque eles falaram assim, não, nesse caso é um tratamento urgente, é um tratamento que é o único possível para esse quadro de saúde, não tem outra opção. Então, o que o STJ fez foi, o rol é taxativo, porém, se no caso concreto tiver isso, for mostrada a urgência, for mostrada a imprescindibilidade, for comprovado que a pessoa já passou por todos os tratamentos e não conseguiu a solução, aí o plano de saúde tem que dar cobertura. Era problemático ainda esse entendimento? Era, porque eu também fico... Na época eu fiz um vídeo fazendo muitas críticas a esse julgamento no meu canal do YouTube. Porque a pessoa que ela está precisando de um tratamento, como que ela vai ficar... Não, pera, eu já tenho a indicação de um tratamento que meu médico, que me acompanha, que sabe de todo o meu quadro de saúde, porque a gente não é robô. Não, para essa situação, esse é o tratamento. E a medicina também é incerta. Então, o médico que sabe daquela pessoa, de todas as outras também enfermidades que ela tem, da vida que ela leva, o médico que acompanha já falou, não, o tratamento para você é A. Porém, a gente tem o B, C e D, que também são possíveis, mas eu já sei que para o seu caso não vai ser muito eficaz. E aí vem o STJ e fala, não, mas antes de ter o A, que não está no rol da ANS, tem que passar pelo B, pelo C e pelo D. Como que a saúde espera isso? A saúde não tem como esperar.
Isso. Então já era muito problemático. Então as pessoas fizeram muito barulho na época também nas redes sociais. Você comentou nos bastidores algo relacionado também a autistas, por quê? Sim, porque o Marcos Mion, inclusive, ele fez o apresentador, né? Ele fez muitas críticas, ele pediu para as pessoas, levantou uma hashtag, taxatividade não, alguma coisa assim, que ele levantou porque ele tem um filho que está no espectro autista e ele estava muito preocupado também, tanto com o filho como toda a comunidade autista que precisa pelos tratamentos, sim, que não estão no rol da ANS, tem musicoterapia, tem o tratamento pelo método ABA, vários tratamentos que não estão no rol da ANS e as pessoas que estão no espectro autista têm esse direito a ter a cobertura. E os planos muitas vezes iam parar de ter. Então, para tudo isso. E aí foi feito muito barulho e o Legislativo trouxe uma lei, que é a Lei 14.454 de 2022, que alterou a lei dos planos de saúde para incluir que o plano de saúde é sim obrigado a dar cobertura ao que não está no rol da ANS, desde que tenha eficácia comprovada ou são dois requisitos que são alternativos. Então, ou você comprova a eficácia ou você comprova que existe recomendação daquele tratamento por órgãos de renome ou órgãos internacionais. Então, acabou que não mudou muito na prática. Você ainda vai ter direito à cobertura de tratamentos que não estejam no rol ou estejam fora das diretrizes de utilização do rol, mas para isso precisa ter a comprovação da eficácia ou da recomendação de órgãos de renome ou internacionais. Então, sempre que vai entrar com uma ação contra o plano de saúde para obrigar a dar cobertura a um tratamento, o mais importante é ter o relatório médico. Não tem como obrigar o plano a dar cobertura a nada sem ter uma indicação médica. E aí esse relatório médico tem que estar muito claro, ele tem que explicar o motivo pelo qual aquele tratamento é necessário, por que ele é imprescindível, por que eventualmente outros tratamentos que tenham para aquela doença não são possíveis para aquele caso. Isso tem que estar muito demonstrado e, se possível, também citar nesse relatório médico pesquisas científicas que mostram a eficácia daquele tratamento. Então, o relatório médico é super importante. Mesmo assim, algumas ações o plano de saúde vai ficar negando, vai na defesa da ação falar que não tem porquê e vai pedir algumas provas. Ele pode pedir prova pericial, ele pode pedir parecer do NatJus, que é um órgão do Poder Judiciário que faz essas avaliações e dá um parecer sobre se o tratamento é obrigatória a cobertura ou não. Só que também eu sempre faço muitas ressalvas com relação a isso. Por que um médico, que é o perito, que vai fazer a perícia, vai ter mais poder de fala do que o médico que indicou aquele tratamento que de fato acompanha a pessoa? Você está rasgando o diploma dos médicos que trabalham, que estudaram tantos anos. Tenho tantos amigos que fizeram medicina, estudam tantos anos, eles não sabem o tratamento que aquela pessoa que eles de fato cuidam tem. Conhece bem. Então, assim, é muito difícil não conseguir na justiça um tratamento que tenha cobertura pelo plano, mas depois desse julgamento do STJ, esses requisitos ficaram um pouco mais rigorosos. Então, quando entrar com uma ação, tem que ter o relatório médico bem completo. Pode ser que durante a ação precise fazer uma perícia, tenha essa prova pericial a ser produzida, tenha um parecer do NatJus. E é sempre importante ter o respaldo do médico para rebater algum parecer que venha desfavorável, para rebater alguma perícia que venha desfavorável. Não é nada facinho, hein? Não. Precisa ser tudo bem complexo, comprovadinho, uma luta, né? E às vezes isso demora um tempão, né? Pode ser rápido, mas pode não ser. Questão de obesidade, cirurgias bariátricas, dependem do quê? Então, com relação ao tempo que demora, o bom, né? Não o bom, mas o plano de saúde, em ações contra o plano de saúde, a questão é que a saúde, ela não tem como aguardar. Então, como a gente está falando de tratamentos urgentes e para a saúde, essenciais, a gente não tem que esperar, muitas vezes, até o final da ação. Então, sendo um tratamento que a pessoa precisa, tem data para começar tudo, você entra com a ação, faz um pedido liminar. Esse pedido liminar, você tem que provar que você tem 2 requisitos. O perigo da demora e a fumaça do bom direito, que a gente chama no direito. Você falar assim, olha, tem vários fundamentos que demonstram que esse segurado, esse autor da ação, tem muitas chances de ganhar essa ação, de que o direito está realmente com ele. E fora isso, se ele esperar essa ação até o final, no final a ação nem vai mais ter utilidade, porque ele precisa do tratamento agora, ele não pode esperar 6 meses, 1 ano, até ter a sentença transitada em julgado. Então, a gente faz o pedido liminar, que é analisado pelo juiz em até 48 horas, geralmente,
e é uma tutela antecipada que é concedida. Então, o juiz fala, não, tá... Vai continuando assim até a gente chegar a um veredito final. Plano de saúde forneça o tratamento, porque o risco nesse caso é enorme, a pessoa não pode ficar sem tratamento, e a ação continua. Se lá na frente for comprovado que a pessoa não precisava, que não era o caso daquele tratamento, aí o plano de saúde pode buscar as perdas e danos que ele teve com relação à pessoa. Mas a pessoa teve o tratamento garantido. Prioridade. Prioridade. Então, nesses casos, a tutela antecipada é muito raro de não ser concedida. Perfeito. E aí, com relação à pergunta da obesidade, até entra um pouco naquela questão, né? O plano de saúde sempre vai tentar negar uma cirurgia bariátrica, por exemplo, com base na alegação de que é uma cirurgia estética. Mas a gente tem até acho que é a obesidade grau 3, se eu não me engano, que a partir de um certo IMC é considerado doença que precisa ser tratada e a cirurgia bariátrica tem que ter cobertura. Então, o plano tem que dar cobertura quando tem o relatório médico, quando tem a comprovação do IMC, eu não sei agora exatamente qual é, se é acima de 40, não tenho certeza. Precisa olhar direitinho, né? Mas é bem preciso o dado. Mas tendo a indicação, tendo o relatório médico, tem que dar cobertura. E uma dúvida que ficou também, que foi julgada pelo STJ, para falar que tem que sim dar cobertura também, é a cirurgia pós-bariátrica. Então, a pessoa faz a cirurgia, às vezes fica com a pele, precisa fazer uma cirurgia para retirar a pele que ficou sobrando. É uma plástica, né? Só que não é uma plástica estética, é uma plástica em complemento à bariátrica. Verdade. Então, a STJ entendeu, não adianta o plano de saúde dar cobertura bariátrica e depois deixar a pessoa dessa forma. Então, tem que dar cobertura. E quando eu analisei esse precedente do STJ no meu canal do YouTube, eu falei, bom, esse entendimento tem que também valer para mulher, por exemplo, que tem que retirar a mama por conta de um câncer. Sim. A reconstrução das mamas depois também o plano tem que dar cobertura, porque não é uma plástica, é uma reconstrução, não é estética. Também não está claro isso? O julgamento da STJ foi só para a questão da bariátrica, mas pelo fundamento que foi usado... Dá para aplicar, né? Dá para aplicar, mas o plano vai sempre negar, assim. É raro não negar nesses casos, vai falar que é cirurgia estética. Então, tem que entrar. Também tem mulher que precisa fazer redução, porque tem o peito muito grande, aí dá problema na coluna. Então, também, nesse caso, o plano de saúde... Exato. Aí o plano de saúde precisa dar cobertura para reduzir. Eles vão negar falando que é estético. Aí tem que ter o relatório médico, às vezes até de um psiquiatra falando que está causando problemas também de relação. E aí, fora do médico que fale ortopedista, enfim... Então, tudo isso também, às vezes, tem que ter cobertura e a pessoa não sabe. Bom, o que a gente sabe é que, com certeza, precisamos de um advogado, uma advogada especializada em planos de saúde para tentar entender o nosso contrato ou, em algum momento, vamos acabar precisando para tentar também emplacar os nossos direitos, né? Direito, que é certo. Ficou curioso, quer conhecer melhor a doutora Michele Riz? Tem esse canal do YouTube, conta pra gente qual é, e também a rede social, direitinho, endereço, onde tem os vídeos que eu acompanho e gosto muito. Bom, nas redes sociais vocês podem me encontrar pelo TikTok, pelo Instagram, eu tô como Michele Rismorer, ou pelo termo permissa_venia, que é um termo em latim que eu uso. Explica pra gente na sequência o que significa e por que escolheu. Eu escolhi esse termo em latim porque ele é um termo que a gente usa muito nas petições para, às vezes, rebater uma decisão que foi desfavorável pra gente. Então, a gente fala assim, a decisão está equivocada, permissa vênia por causa disso, disso e disso. Então, a gente quer rebater de uma forma enfática, mas mostrar que a gente faz isso com respeito. É um permita-me discordar? Você disse em algum vídeo? Exato, é pedir licença para discordar. Então, permissa vênia, data máxima vênia, com todo respeito, são termos que a gente usa assim. E eu achei interessante, porque quando eu estou lá nas redes sociais, muitas vezes eu faço críticas, muitas vezes eu estou também pedindo licença para quem me acompanha para aparecer assim na tela e conversar com a pessoa. É muito bom. Então, achei legal. Então, no TikTok e no Instagram, Michele Rismorer ou permissa_vênia. E no YouTube, eu tenho um canal que eu não falo só sobre direito à saúde, nem no Instagram e no TikTok. No Instagram, né? Tem diversos muito interessantes. Sim, eu falo muito sobre os precedentes do STJ e do STF, porque eu tenho mestrado em processo civil, então, e meu tema de dissertação foi os precedentes do STJ e do STF. Então, eu gosto muito desse tema. E no YouTube, onde também pode me encontrar por Permissa Vênia ou Michele Rismorer, eu faço a análise quase que semanal, às vezes a rotina na loucura a gente não consegue, mas esses precedentes.
para as pessoas entenderem o que elas têm direito mesmo, não só com relação ao direito à saúde, mas com tudo, também para analisar como que as decisões muitas vezes acabam caindo em contradição, uma decisão do STJ fala uma coisa, do STF fala outra, e onde está a coerência entre as fundamentações. Eu acho muito importante para operadores do direito, é super importante, não tem como operar hoje em dia, advogar hoje em dia sem saber os precedentes judiciais, como que o sistema de precedentes funciona. Então o canal no YouTube é para isso. E as redes sociais para isso e muitas outras coisas mostram o dia a dia. Também, né? Que você até postou outro dia que foi reconhecido em um tribunal de justiça. Pois é, nossa, foi uma loucura. Porque o Instagram é mais devagar, assim, a interação das pessoas no TikTok tem muito mais engajamento. Aí a pessoa que trabalha lá no tribunal falou, você é advogado do TikTok, comentou com o Meirinho, que fica lá também atendendo os advogados. A Permissa Vênia. E falou, ela é advogada. Ele, ela sempre fala de você. Eu nem sabia muito como reagir, né? É uma novidade. Mas é legal pelo reconhecimento. E agora vão falar, você que foi lá no Do Zero a 100 com saúde. Vai ser muito legal. Mas olha, você fala super bem, é muito legal o conteúdo das suas redes sociais. A gente entende assuntos complicados, assuntos do momento que estão em discussão, polêmicos. Você explica pra gente direitinho também. E vou até ter que baixar TikTok também para acompanhar a doutora Michele por lá também. E já vou deixar um convite nesse exato momento para você voltar aqui à Revista Oeste, pode ser em outros programas ou mais uma vez ao Do Zero a 100, para a gente esclarecer mais pontos, né? Tenho certeza que esse programa vai repercutir muito, pessoas vão escrever dúvidas e a gente vai tirando essas questões e falando algo que faltou nessa edição de hoje. Obrigada por ter vindo e até essa próxima, viu? Sucesso em tudo. Eu que agradeço, vai ser uma honra vir aqui de novo. Sempre que me chamar, estou por aqui. Eba, pode que contar alegria. Comigo. Obrigada, conte com a gente também. E agora já sabe, muito bom, hora de acompanhar o reality Mudança de Vida, um basta na obesidade. A Gabi Moraes mudou hábitos de vida para melhor e já começa a levar uma vida muito mais bem disposta e saudável. Veja como foi a última semana da Gabriela. Bom dia, pessoal! Vou mostrar pra vocês o meu café da manhã, uma tapioca aqui bem servida de franguinho e queijo, uma delícia. Indo pra academia, uma preguicinha hoje, hein? Mas eu tô indo, viu, gente? Fique em paz que eu tô indo, tô fazendo certinho. Olha a preguiça. Então eu vou recapitular aqui o treino pra vocês. A primeira meia hora eu faço a musculação e a segunda meia hora eu tô fazendo o cardio. Não consegui gravar a musculação porque hoje tá um pouco cheia aqui. Segunda-feira sempre tá cheia, sexta-feira tá vazio. E aí eu não consegui gravar. Mas é aquele treino que eu já passei aqui junto com o Pedro. Eu vou gravando mais no decorrer dos dias. Amanhã eu só vou fazer cardio, uma hora de cardio. E na quarta-feira o Pedro tá aqui e vai me passar o segundo treino. Eu vou fazer 2 treinos na semana de musculação, que são um pouquinho diferentes. Tô doendo aí, Gabi? Eu não tô sentindo nada. Que beleza, 2 em 1 então, ó que máximo. Muito bem, Gabs. Nosso treino rolou, agora eu vou almoçar. Morrendo de fome, parada de fome, mas peguei uma opçãozinha bem legal aqui no porquinho, ó. Tá batendo salada, filézinho de frango, achei bem legal que eu peguei. Sabe aquela abóboras? Parece que ela tá meio grelhadinha, vou experimentar. Eu fui aproveitar que o Arthur dormiu para eu fazer meu treininho em casa. E aí ele mudou um pouco. Não tô fazendo só o aeróbio, né? Porque geralmente eu saio com o Arthur. Não tô fazendo só o aeróbio, então vou fazer o... É como se fosse treino de glúteo e abdômen. Aí tem a prancha, né? A prancha dói pra caramba, viu, gente? É isso que eu tenho pra falar pra vocês. E aí, galera, pós-treino aqui, sempre me dá fome, já tô com a minha marmitinha bonitinha, tem tudo que eu preciso comer, saladinha, tô caprichando na salada pra ver se muda a questão do meu peso, já estamos mudando os treinos,
Então, tô dando uma caprichada mais na salada e proteína, focando um pouquinho mais nisso, tirando carboidrato. E aí, vamos que vamos ver os resultados daqui pra frente. Valeu, boa, Gabs, isso aí. Siga a Gabi nas redes sociais. No Insta, o endereço é Gabi_Moraes. Ela põe lá postagens diárias. Lá a Gabi vai mostrando esse dia a dia do reality, os altos e baixos do desafio, e vai nos inspirando. E nossos agradecimentos, claro, ao doutor Roberto Zeballos, clínico geral, à doutora Marina Yazigi, nutricionista, ao Pedro Brandão, nosso grande personal trainer, e à psicóloga querida Juliana Lemos. E muito obrigada a você, um agradecimento bem especial por nos acompanhar. Os programas completos, já sabe, você encontra nos canais da Revista Oeste e Umbrella Mídia no YouTube. E os melhores momentos, fotos e vídeos de bastidores no Insta do De 0 a 100 com Saúde. Nunca é tarde para começar a cuidar da saúde. Quanto antes, melhor. Lembre-se, você não está sozinho. Vamos juntos nessa jornada.